Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, Com fidelidade. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo quando sozinho me encontro. Deus fala comigo nos lindos hinos que eu canto. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo no santuário da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala.
mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Ouvintes, o mistério, sem dúvida alguma, é Deus em Cristo. Esse mistério que São Paulo está se referindo na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 26. É, sem dúvida, Deus em Cristo. É o mistério da piedade que o mesmo São Paulo se refere na sua primeira carta ao Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. É o mistério tríplice de Deus. Nunca devemos nos cansar, nos enfadar de ouvir estas coisas. Como São Paulo mesmo disse aos Filipenses: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. São Pedro também faz menção do mesmo assunto. Na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 12, Pedro diz: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Então Pedro, como Paulo e outras referências nós temos, dirigidos pelo Espírito Santo, sempre procuraram a edificarem a igreja, aos irmãos, na mesma coisa, alertando-os, escrevendo-os acerca da mesma coisa, desse mistério, que é Deus em Cristo, Cristo na igreja. Agora, quando se fala Cristo na igreja, você não pode crer em nenhuma santa igreja. Nenhuma igreja é santa. Não. Quem é santa é o Espírito Santo. E a igreja, quem forma a igreja é você. E o Espírito Santo leva você à santificação, que sem a qual ninguém verá a Deus. Então você, como membro do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, forma a sua igreja. Esse corpo sem você está incompleto, desde que você pertença a este corpo. E se neste corpo faltar a você, esse corpo está incompleto. Como se você não tivesse um dos dedos de sua mão. O seu corpo estaria incompleto, estaria faltando um dedo. Assim também é a igreja. A igreja é formada de membros. Agora é certo que, como Jesus disse, ninguém arrebata as ovelhas da minha mão, se referindo justamente aos membros deste corpo. E o corpo de Jesus é completo. Ele será completo. Não faltará nenhum membro sequer. Onde ele estiver, ou mais cedo ou mais tarde, ele tem que chegar. Porque este membro do corpo do Senhor Jesus Cristo não foi salvo no dia que ele levantou a mão ou chorou ali pela sua salvação. Ele foi salvo desde antes da fundação do mundo. Agora, naquele dia,
ele tomou conhecimento desta salvação. E esse conhecimento lhe causou regozijo, arrependimento, choro, lágrimas, confissões, etc. Mas ele foi salvo desde antes da fundação do mundo. Por isso o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Eles falam de religião mais velha, religião mais nova, aquilo outro. Não há nada disto. Só existem duas religiões, uma verdadeira e outra falsa. E ambas existem desde antes da fundação do mundo mesmo. Por quê? Quem é o fundador da falsa religião? É Satanás, é Lúcifer, aquele anjo que já existia, criado por Deus, lá em cima, na glória. E a verdadeira religião é somente uma. Agora, se essa falsa se espalha com galhos daqui e dali, isso aí não quer dizer que existe mais de uma. É uma religião falsa e uma verdadeira. Sim, por isso eles estão dizendo que todas são boas e todas são a mesma coisa, e assim por diante. Mas o mistério, vamos para o mistério de Deus em Cristo, só pode ser manifestado, só pode ser revelado à pessoa, não pela carne, não pelo sangue. Não vamos cansar de repetir isto para vós, porque é segurança para vós. Paulo está dizendo que esse mistério foi revelado, foi manifesto aos santos. E ele está se referindo a esse mistério que se encarnou. É Deus, é o mistério da piedade. É Deus se encarnando em seu Filho, o qual foi gerado no ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo, que é o Pai de Jesus Cristo, porque foi quem o gerou. É o Espírito Santo, que Maria concebeu do Espírito Santo. E de quem a mulher concebe, então ali está o pai da criança. E ela concebeu do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o Pai. Daí então você, como filho, conhecer o nome do Pai. Por isso Jesus disse: manifestei o teu nome aos homens, porque o Filho traz o nome do Pai. Senhor Jesus Cristo. Então está o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no qual você deve ser batizado. Senhor Jesus Cristo. É muito importante essa revelação do mistério da piedade, que é Deus em Cristo. É Deus encarnado. É muito importante, é fundamental. E não se consegue isso através da carne e do sangue, da mente humana. Jesus, dizendo aos seus apóstolos, aos seus discípulos, ele disse, perguntando: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por certo, habitar. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ora, se não foi a carne nem o sangue de Pedro, então a igreja não pode estar edificada sobre Pedro. Porque quando se refere à pessoa humana, tem que se pensar em carne e sangue. Mas não foi a carne e o sangue quem revelou. Foi o Pai que está nos céus quem revelou. E Jesus disse então que sobre esta revelação, a igreja seria edificada e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então a igreja está edificada sobre a revelação,
Isto é, sobre, assim diz o Senhor, sobre a revelação da palavra, das promessas de Deus. O Cristo era prometido nas Escrituras, mas estas Escrituras tinham que ser reveladas em seu determinado tempo, quando elas estavam sendo cumpridas naquela pessoa chamada Jesus Cristo. Eles creem no Messias, eles creem em Jesus Cristo, eles creem que o Messias virá, mas eles não tiveram a revelação do cumprimento dessas promessas do Velho Testamento a respeito do Messias, quando o Messias se manifestou. O mesmo está acontecendo agora. Mas, ouvintes, isso nos faz lembrar daquele caso de Abel. Como soube Abel que devia fazer para oferecer um sacrifício perfeito a Deus? Por fé, ele recebeu a revelação do sangue. Caim não recebeu a revelação do sangue, mesmo que ele tivesse um mandamento. Assim sendo, não podia oferecer um sacrifício perfeito. Foi a revelação de Deus o que fez a diferença entre Caim e Abel. Foi a revelação de Deus que fez a diferença entre as duas religiões, entre os dois religiosos, entre as duas sementes diferentes. Foi justamente a revelação o que fez a diferença em todas as épocas, tanto no Velho Testamento como no Novo. Foi a revelação de Deus, a revelação do Espírito Santo é que formou um grupo de verdadeiros cristãos. E a falta de revelação do Espírito Santo foi que formou uma falsa igreja. Porque ambos têm vontade religiosa, vontade de servir a Deus, de sacrificar a Deus. Ambos querem Deus em sua vida, em seus negócios. Caim não foi oferecer sacrifício ao diabo. Ele foi oferecer sacrifício a Deus, mas ele não tinha a revelação. O que fazia diferença entre ele e Abel era justamente, unicamente, a revelação de Deus. Então isso mostrou claramente que ali estavam duas sementes, ali estavam dois religiosos, portanto estavam duas religiões. Uma aceita por Deus, porque era pela revelação. A outra não foi aceita, porque foi mental, foi apenas no espírito religioso. Agora, a diferença, que foi a revelação, concedeu a Abel a vida eterna. Então está aí o que é salvação, aí está o que é revelação, e aí está o porquê devemos dar mais valor na revelação do que na interpretação. Porque quando os homens vão estudar Deus, logicamente eles terão uma interpretação das Escrituras. Por isso é que nós precisamos de um profeta. O profeta não interpreta, ele revela as Escrituras. É totalmente diferente. A revelação das Escrituras é uma coisa totalmente diferente da interpretação. Então, por isso nós encontramos centenas e centenas de seitas interpretando Deus de uma maneira diferente, cada uma com um tipo de culto diferente, embora todos estejam vivendo a mesma vida. Vivendo a mesma vida, porque eles têm recebido a mesma chuva de engano que tem caído sobre a terra. Foi a revelação de Deus que fez a diferença. Guardem isto. Se vocês tiverem interesse nisso, isso é muito mais importante, muito mais profundo, muito mais precioso do que um paralítico andando, do que um cego enxergando, do que um canceroso sendo curado. Foi a revelação de Deus que fez a diferença. Agora, você pode receber o que diz o pastor tal, o grande líder tal, o que ele aprendeu, ele ensina, é claro. Paulo disse, eu recebi do Senhor
o que também vos ensinei. Mas nós temos de dizer que recebemos de fulano de tal e de ciclano aquilo que estamos ensinando ao povo. Damos graças ao Senhor, porque temos recebido do Senhor aquilo que estamos vos ensinando. Ah, mas vocês têm um profeta? Você recebeu foi de um profeta. Sim, o azeite e a farinha que a viúva tinha naquele tempo de seca, como está sendo o nosso, seca espiritual, foi recebida de Deus através do profeta mesmo. Não me envergonho desse profeta. Isso significa, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Porque o que eu tenho recebido dele tem sido azeite e farinha. Azeite é o Espírito Santo, farinha é Cristo, e logo virá a ressurreição. Paulo diz, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto a quem? Aos sábios entendidos? Aqueles que estavam estudando Deus? Não. Foi manifesto aos seus santos, aos quais, a estes santos, que têm a revelação, que têm a diferença, aos quais Deus quis fazer conhecer. Deus quis. Então não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo, naquele grande homem ali sentado num trono, que é Cristo, naquele grande pregador das multidões. Não, Paulo disse diferente. Ele podia dizer que é Cristo em mim, porque ninguém jamais pisou a terra com uma missão como Paulo recebeu. Ele podia dizer que esse mistério entre os gentios era Cristo nele. Mas ele disse que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, o mistério passou para Maria. O mistério passou para a igreja. O Espírito de verdade que o mundo não podia ver nem conhecer, logo estava na igreja. Então você vê Deus em Cristo. É um fundamento, mas agora é Cristo em você. O mistério passou para Maria. O mistério passou para a igreja no dia de Pentecostes. E o mistério deve passar e se manifestar em você, em sua vida. E você então continuará sempre glorificando a Deus, confessando que precisa dele, mas manifestando a sua vida. Toda a escuridão da noite hoje é sol, tenho luz no coração, vivo agora a luz de um rotina arrebol, tenho luz no coração, tenho luz, sim, tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ouvintes, Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus,
a fé que vence o mundo. Toda a escuridão da noite hoje é sol, tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rotina arrebol, tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo, o mundo, um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz